Neste fim de semana, tivemos jogos pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Zé Neto já está aqui no estúdio. Boa noite, Zé. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Final de semana de resultados bons e ruins para os times paulistas. Eu que o diga, hein, Zé? Vamos começar falando do Palmeiras. O Palmeiras goleou aí e o Valdívia voltou a ser o velho mago? Olha, Mona Lisa, até agora ele vem sendo um destaque depois dessa pausa aí, né, do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou muito bem e nesse jogo contra o ABC, não só ele foi destaque, como o Wesley, que também vem sendo muito cobrado pela torcida, jogou muito bem. Assim o Palmeiras embala de vez, a segunda vitória seguida, se firmou na segunda posição da Série B e o time continua sendo reforçado, né? A diretoria não parou de trabalhar, então a gente vai acreditando aí que o Palmeiras vem que vem forte para subir para a primeira divisão, quem sabe ser campeão da segunda divisão novamente e voltar um time forte para a primeira divisão. Então foi um bom resultado dentro de casa, voltou a encontrar a torcida na cidade de São Paulo e fez muito bem, venceu, goleou. Agora o teste assim forte para o Palmeiras é semana que vem, contra o Figueirense. Aí já é um jogo mais difícil, mas a gente acredita aí que o Palmeiras vem se encaixando e se o Valdívia continuar jogando essa bola que vem apresentando esses últimos dois jogos, o Palmeiras com certeza aí vem muito bem para a primeira divisão. Santos também jogou esse fim de semana. E será que com esse time que eles entraram em campo dá para alçar novos voos aí? Olha, Mona Lisa, voos mais altos? O Santos venceu muito bem a Portuguesa, que não vem bem, né? Faz muito tempo que a Portuguesa não consegue se firmar em nada, nem no Campeonato Paulista, nem no Campeonato Brasileiro. É claro que o Santos não tem nada a ver com isso, foi pra cima, venceu, goleou, fez 4 gols, mas eu acho que ainda precisa de peças sim para alçar voos maiores, né? Sonhar com vaga na Libertadores ou sonhar com o título, o Santos precisa se reforçar. Então, a diretoria vem procurando aí jogadores, principalmente no ataque, né? Tava querendo o Robinho, não deu certo. Foi atrás do Kleber, também não deu certo. Então o Santos aí procura quem vai ser ali o atacante principal, já que o William José não vem, né, mostrando aquele futebol que o Santos esperava. Mas eu acho que ainda precisa de alguns reforços pontuais, principalmente no ataque, um ali na defesa, né, precisa de um outro lateral. Então o Santos aí vai montando um time, eu acho que para sonhar com a Libertadores, esse time ainda não está pronto. Né, tá mais aí para ficar ali, vaga na Sul-Americana, entre o 8º e o 10º lugar. Eu acho que esse é o time do Santos por enquanto, porque não tem um elenco firmado, não é um time assim, é um time, apesar de jovem, esse time do Santos ainda precisa de alguns jogadores. Por isso que está atrás de reforços. E também de um técnico, né? Querendo ou não, o interino, apesar de conhecer muito bem o elenco, não é um técnico para o Santos ser campeão ou chegar a Libertadores. Então o Santos aí está trabalhando, a diretoria está correndo atrás, mas não pode demorar muito, porque apesar do Campeonato Brasileiro ser longo, não pode dar bobeira, né? Se bobear, aí todo mundo passa por cima, aí já era. Ô Zé, e o São Paulo perdeu mais uma vez, se eu não me engano é a 4ª derrota do São Paulo, e já tem jogador se preocupando aí com o rebaixamento, o Rogério Ceni, por exemplo. Você acha que eles devem mesmo se preocupar? Tem que se preocupar. O Rogério Ceni está preocupado, né, com o rebaixamento, mas eu vou citar o Paulo Autuori. O problema às vezes das derrotas não está nem no jogador, tá assim, claro que está nele, mas está na cabeça dele, está dentro dele. Né? Então ele tem que procurar trabalhar mais essa parte assim que está apática mesmo no time do São Paulo há muito tempo. Não é de agora que o São Paulo vem apático. São Paulo vem aí de várias temporadas com um time assim que parece que não tem vontade de vencer. E veio se agravando. Depois apareceu o Lucas trouxe um ânimo novo ao time, aí o time foi campeão da Copa Sul-Americana, depois com a saída dele voltou a ter aquela mesma apatia. Então, é um momento de se preocupar sim. É claro que o Paulo Autuori chegou, uma filosofia nova, não vai ser em uma semana que ele vai recuperar o time. Que tudo vai mudar. Que tudo vai mudar, não vai ser num jogo que vai mudar. Então ele está trabalhando e é claro que o torcedor são paulino sonha que quarta-feira o São Paulo já chegue e vença o Corinthians, vença bem, mas não é bem assim as coisas, ele já avisou, não vai ser uma vitória na quarta-feira que vai mudar tudo, que a gente é bom, que mudou a cara do time, não é isso. Então, São Paulo tem que começar a se preocupar, não é um time para perder 4 jogos seguidos, né? Teve aí Santos, Corinthians, Bahia e agora o Vitória.
Então o São Paulo tem que se preocupar e muito, é claro que com a cabeça dos jogadores, porque elenco, eu acredito que o elenco do São Paulo não é para estar numa zona de rebaixamento, não é para cair para uma segunda divisão. Mas a gente já viu tantos times que também tinham um elenco bom e caíram, então é bom o São Paulo começar a pensar assim. O campeonato é longo, dá para se recuperar, então tem que trabalhar bem esses jogadores para não acontecer um desastre que é esse. E o Corinthians também jogou esse final de semana e perdeu. Será que os desfalques do time prejudicou no resultado do jogo desse fim de semana? Prejudicou sim, viu, Mona Lisa? O time ficou sem cérebro, né? Não tinha um meia criador. O Ibson, que foi colocado para fazer isso, não rendeu muito bem. É claro que isso não é desculpa por uma derrota. Eu acho que o Tite tinha que ter pensado um time melhor para enfrentar o Atlético Mineiro. O Corinthians não conseguiu criar praticamente nada. É claro, teve ali um gol perdido pelo Romarinho, teve um chute do Ralf. O Atlético Mineiro também não foi um time que representou tanto perigo. Acabou fazendo gol, né? Guardou a bola dentro da casinha. É o que vale o resultado. O Corinthians não conseguiu fazer isso. Mas dizem que o Corinthians está muito mais com a cabeça na quarta-feira, como o São Paulo também está com a cabeça na quarta-feira. Não é desculpa, o Campeonato Brasileiro está aí, tem que ser disputado, tem que conquistar pontos. Com a derrota, o Corinthians caiu mais ainda na tabela. É claro que uma vitória quarta-feira, para o Corinthians, vai ser uma gasolina rumo, quem sabe, ao título do brasileiro, porque tem elenco para isso, tem time para ser campeão brasileiro. É claro que o Corinthians para quarta-feira chega com menos pressão que o time do São Paulo. O São Paulo está muito mais pressionado. O Corinthians não está. Numa situação pior, né? O Corinthians ainda está livre, leve e solto. É o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão mundial, é o campeão paulista, já conquistou um título esse ano. Então, é um time que não tem esse mesmo problema que o São Paulo, que é o problema. Não tem 4 derrotas seguidas. Não tem 4 derrotas seguidas, não está com aquela pressão na cabeça de tem que ser campeão, tem que vencer, não tá com essa pressão. Não tá nessa transição de troca de técnico também, porque eu acho que isso influencia. Também, tudo isso influencia. Então o Corinthians jogou mal ontem, é claro que a sua torcida tá paciente, mas a paciência tá acabando, né? Ontem até o Pato foi vaiado, não jogou bem, mas é claro que um título quarta-feira apaga tudo isso e ninguém vai mais lembrar desse jogo do Atlético Mineiro. Mas que o Corinthians tem que começar a repensar alguns jogadores, repensar algumas posições. Tem sim, é claro que aconteceu uma coisa assim que é muito difícil, né? O Corinthians tem 3 meios, os 3 machucados. E o 4º foi emprestado há pouco tempo. Então, é uma coisa que não acontece direto, mas o Tite tem que começar a pensar isso. Pô, pode acontecer, então eu tenho que ter sempre um meia escondido, ou da categoria de base, ou um que não seja tão famoso contra os outros meias, mas tem que estar esperto para quando acontecer isso o time não ficar sem cérebro. Ontem o Corinthians criou muito pouco, jogou muito mal contra o time do Atlético Mineiro. Um time que era misto, né? O Atlético Mineiro entrou com um time misto. Então o Corinthians não pode perder dentro de casa com um time misto do outro, né? Não pode perder nem com o seu time reserva. Até time reserva do Corinthians tem que entrar para vencer no Pacaembu. É isso aí, Zé. Tá certo. Então por hoje é só? Por hoje é só e quarta-feira a gente volta para falar especialmente da Recopa aí, que vale título. A maior rivalidade do estado de São Paulo em jogo. Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. Tá bom, Zé. Obrigada pela sua participação. Uma boa noite para você. Para todos nós.